A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos iniciando mais uma transmissão de nossa EBD em Família. Famílias que aprendem, famílias que servem em nosso canal JEP Peniel. E estamos estudando as lições de nosso primeiro trimestre de 2026. E nesta edição estudaremos a lição de número 5, que tem como título O Deus Filho. Mas antes, eu quero desde já, mais uma vez, estar apresentando a minha esposa Thalita Vaz. A paz do Senhor, amados, queremos desde já agradecer por estar adentrando na tua casa e na tua família. E queremos pedir como família que você curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal e comente. E assim nós vamos alcançar mais vidas e mais famílias. E você será ricamente abençoado assim como nós. E saiba, você ajudando o nosso canal, você estará ajudando não somente a proclamar a palavra do Senhor, mas abençoar outras famílias também. Amém. E desde já, nós já vamos iniciar com a leitura de nosso texto áureo e a nossa verdade prática. O nosso texto áureo encontra-se lá em Mateus, capítulo 17, e o versículo 5, parte B, que diz assim: Este é o meu filho amado, em que me comprazo, escutai-o. Nossa verdade prática, que diz: Jesus Cristo, o Deus Filho, é a revelação plena do Pai, centro da revelação divina e único mediador entre Deus e os homens. E saiba, o objetivo da nossa lição, ela tem como explicar a concepção virginal e a deidade absoluta de Jesus, mostrar a centralidade de Cristo como cumprimento da lei e dos profetas, e enfatizar a exclusividade de Cristo como único mediador e salvador, irmão Rafael. Glória a Deus. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em 2 livros, em Lucas e em Mateus. Lá em Lucas, está lá no capítulo 1, do versículo 31 e o 32, do 34 ao 35. Lá em Mateus, capítulo 17, o versículo 1 até o versículo 8. Em Lucas, capítulo 1, versículo 31 em seguida, diz assim: E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que te há de nascer será chamado Filho de Deus. Em Mateus capítulo 17, o verso 1 em diante, que diz: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhe e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão
a Jesus. Glória a Deus. Talita, estamos diante de mais uma missão, né, de compartilhar com os irmãos um assunto tão relevante para a nossa caminhada, quanto entender de uma forma bíblica, teológica, né, e contundente a divindade de Jesus. E isso é tão importante que faz com que a nossa fé ela se torne muito mais sólida, muito mais definida. Nós temos que entender que a fé em Cristo, nós temos uma fé concisa, que ela não teme ser experimentada e ela sempre foi experimentada em todo o âmbito histórico, filosófico, teológico. E todas essas etapas, o cristianismo, os seus ensinos e os seus preceitos sempre passaram de forma intacta e firme e sólida, né? E não vai ser diferente dentro desse assunto, de nós entendermos. E nós temos como palavra-chave Cristo. Isso é bem importante nós entendermos, porque pelo fato de que nós se deparamos com muitos ensinos que colocam em xeque justamente essa divindade, esse lado divino de Cristo. Pessoas que muitas das vezes até acreditam nas suas palavras. Até outras religiões tomam as palavras de Cristo como palavras que soam bem, mas não atribui a ele a divina, real, né, divindade, que não que ele mereça, mas que ele é. E isso que essa lição ela vai nos trazer para que nós possamos entender que o Cristo que habitou entre nós, ele não era somente um profeta, ele não era somente um enviado, era o próprio Deus habitando em nosso meio. Né? E só aqui, trazendo o significado da palavra Cristo, ela diz que é ungido e é consagrado. A nossa lição também ela vai nos levar a contemplar a divindade e a centralidade dessa missão de Jesus redentora. E mais, né, a nossa lição ela nos conduz à revelação mais elevada da nossa fé cristã, que é Jesus. E ela é plenamente Deus e plenamente homem. A nossa própria lição e na nossa leitura bíblica em classe fala que Jesus Cristo, né, ali na transfiguração, né, ali o Senhor ele nos mostrou que ele sim foi homem, mas ele foi Deus. E não 50%, mas 100% homem e 100% Deus, irmão Rafael. Sim, é bem interessante nós entendermos que através das Escrituras nós possamos entender que Jesus ele não foi simplesmente um enviado, um profeta ou um mestre, né, que até hoje ecoa as suas palavras. Mas nós temos que entender que através da Escritura, Jesus era o próprio Deus que se fez carne. Né? Amém. Então, nós vamos para o nosso tópico 1, né, que tem como título A Divindade do Filho. E o nosso subtópico, ali, Thalita, que tem como título A Concepção Virginal de Jesus. E nós vemos que através dessa concepção virginal de Jesus, nós vemos ali na nossa leitura bíblica em classe, que está em Lucas, capítulo 1, o versículo 35, a parte A, que diz: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Nós estamos vendo que Jesus ele foi ali concebido através da sombra. E qual é o significado desta sombra em grego? É episkiziazo, né, que se refere à presença divina, como nós vemos ali, irmão Rafael, em Êxodo, capítulo 40 e o versículo 35, que diz: E o mesmo termo usado na Septuaginta para a glória que cobriu o tabernáculo quando o Senhor falou ali com Moisés. E nós vemos sobre esta palavra novamente, sobre nuvem, né, que descerá ali.
Então nós vamos meditar aqui na Bíblia, que é a Bíblia que é a nossa bússola e que nos leva a entender a nossa lição, que diz, Êxodo capítulo 40, o versículo 35, que diz, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então nós temos que entender que a concepção original de Jesus não foi humanamente, foi através do Espírito Santo do Senhor e vinculado à sombra e à virtude do nosso Deus. Você vê que maravilha, né, Thalita? Nós, quando deixamos a palavra de Deus ela falar, né, saímos do eixo de nós querermos impor nossa vontade, o nosso entendimento e deixarmos livremente a Bíblia falar conosco. Então, quando a gente observa o texto que você leu lá em Lucas e se compara ali com o texto em Êxodo, nós observamos que Deus ele age da mesma forma, né? Então, dentro desse entendimento, nós vamos perceber que a concepção de Jesus ela não foi no sentido biológico, mas no sentido teológico e sobrenatural. Amém. Porque o texto ele nos mostra que Cristo ele foi gerado, mas ele não teve uma interferência humana, né? Não. Não teve o momento do ato de relação sexual. E isso faz com que nós venhamos entender, né? Ou seja, é até bem importante a gente pontuar que culturalmente a virgindade de Maria rompe qualquer acusação de pecado, qualquer, né? Hereditário, e faz com que nós venhamos afirmar que Jesus não herdou a natureza adâmica e caída. E isso é muito bom enfatizar e entender que é o interesse do texto em nos mostrar isso, né? Amém. A nossa lição, ela diz também que teologicamente a Trindade, como diz, o Pai planejou, o Espírito gerou e o Filho é encarnado. É bem importante você meditar nestas palavras. Nossa fé não repousa em nenhum mito, mas na intervenção real de Deus na história. Então, jamais podemos aqui dizer, e a nossa lição diz que foi um diálogo ali entre o anjo Gabriel e explicando a Virgem que era Maria, que ele disse para ela, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Então aqui não devemos nem de maneira alguma dizer que, como a nossa lição mesmo diz, foi um ato miraculoso, foi um milagre. Né? Não teve ação de homem, não teve ação do ser humano, não. Jesus verdadeiramente foi o Filho de Deus e, além de ser Filho de Deus, era o próprio Senhor. E não devemos aqui jamais fugir da nossa lição, que estamos falando da Trindade. São iguais em essência e substância. Então, que você possa, através desta lição, aprender que Jesus sempre será e sempre foi o nosso mestre para nos orientar e para estarmos seguindo ao nosso Pai, que está também aqui junto conosco. Basta nós chamarmos e confiarmos a Ele. Verdade. E nesse nosso primeiro subtópico, nós tivemos o entendimento de que a concepção de Cristo ela foi única. Não teve interferência humana, e a forma da concepção foi justamente o fato de ele ser gerado pelo Espírito Santo. E isso como se aconteceu, né, com aquela nuvem que cobriu Maria, da mesma forma que ali aconteceu ali no texto de Êxodo, né? E no nosso segundo subtópico, nós vamos entender sobre a deidade absoluta do Filho, né? E é interessante, quanto nós já entendemos que a concepção de Cristo ela foi única, observar que a deidade ou a divindade, porque Jesus nós temos que ter a certeza, segundo as Escrituras,
que ele foi 100% homem e 100% Deus. Nós vamos ver lá em João, né, capítulo 1 e o verso 1, quando ele trata, João ele faz questão de enfatizar justamente, ele já começa o seu evangelho, né, ressaltando que chamando Jesus de o próprio verbo, né? Ele afirma. Então essa palavra no termo grego verbo é a palavra logos, né? Que ela tem um sentido de que indica a razão eterna, a expressão perfeita de Deus. Ou seja, Jesus não começou em Belém. Ele sempre existiu. Porque quando a gente lê esse texto e nós, o texto do nascimento, de como Jesus foi gerado, toda a sua história, muitas das vezes nós caímos numa falsa entendimento de que Jesus ele se deu início no nascimento de Maria. E isso não, Jesus sempre existiu. É por isso que João chama ele de Logos, o verbo, né? Verdade. E aqui nós vemos, como o irmão Rafael acabou de falar, sobre que Deus foi 100% homem e 100% Deus. E está em Romanos esta palavra, capítulo 1, versículo 3 e 4, que diz: acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarando o Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Jesus, ele é o único mediador entre nós, humanidade, e Deus. Então aqui jamais nós podemos dizer que ele foi 50% homem, 50% Deus, não. Ele foi 100%, né? Então aqui ele teve uma geração, né? Se você for ver aqui, ele teve uma descendência, que foi da descendência de Davi. Mas aqui foi declarado filho, se você for ver na Bíblia, a palavra filho, ela está começando com uma letra maiúscula, Filho de Deus, em poder segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então aqui jamais nós podemos dizer que Jesus, ele veio a esta terra somente como homem, não. Ele veio a esta terra somente como Filho de Deus. Jesus veio para mostrar para nós, seres humanos, que podemos sim vencer o pecado. Através do que, irmão? Sempre nós falamos aqui. Através da leitura da palavra, da oração e do jejum e principalmente através do Espírito Santo de Deus, né, que sempre está aqui, que foi deixado como o consolador, que, como disse a lição passada, é o próprio Deus. Verdade. E é interessante nós enfatizarmos também o fato histórico, que esse entendimento da divindade, da deidade de Cristo, não se surgiu agora. Nós vamos ter um exemplo que do concílio de 451, que é o concílio de Calcedônia. E ali se confirmou justamente esse entendimento da divindade de Cristo. E ali se aplicou ali o termo grego homósios, né? É a mesma substância. E esse entendimento ele é histórico. Ele não esse entendimento de hoje, que se surgiu como tem se surgido os ensinamentos contraditórios justamente a essa verdade. Então, nós temos que entender que o Jesus que nós servimos, ele é o próprio Deus. Ele é 100% homem e 100% Deus. Ele não passou a existir no momento da concepção ou do seu nascimento. Ele já existia como segundo João, o Evangelho de João, desde o princípio. Né? Verdade. E só relembrando você, porque houve este concílio, aqui pesquisando, porque teve que ouvir para defender a doutrina de Jesus, que ele foi o Cristo que possuía duas naturezas, porque foi inconfundíveis, imutáveis, indivisíveis e inseparáveis, unidas em uma única pessoa ou hipótese. Porque houve esse concílio, irmão Rafael? Porque ali no meio do povo de Deus já havia uma confusão. Não estavam mais crendo e nem acreditando naquilo que o nosso próprio Senhor já havia falado.
né, no Antigo Testamento, que a Bíblia mesmo nos diz, né, e ela nos afirma que o Senhor Jesus falou ali a palavra do Senhor em Êxodo 3,14, quando o Senhor lhe fala, olha o que o Senhor lhe fala em Êxodo 3,14. O Senhor lhe nos faz lembrar que Ele é o Filho de Deus. 3,14 diz assim, ó. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Então, ele já viu ali muitas das vezes uma confusão, mas ali veio esta palavra para saber que Deus sim foi homem, mas foi Deus. Verdade, isso historicamente foi uma forma da igreja se defender justamente do arianismo, né? Que justamente colocava em dúvida essa parte da divindade de Cristo. E nós não entendermos e negarmos essa divindade, preste bem atenção. E se Jesus não é Deus, ele não pode salvar plenamente. E isso nós colocamos em xeque toda a nossa estrutura, toda a nossa fé, colocamos em dúvida, né, Thalita? Verdade, irmão Rafael. E agora nós vamos para o nosso terceiro subtópico desta lição maravilhosa: os atributos divinos de Jesus. Jesus, amado, ele teve a mesma essência da divindade, qual nós estamos falando. E qual foi essa essência? A eternidade, que está ali em Isaías, capítulo 9, que nós vamos meditar, que fala sobre esta palavra aqui em Isaías, capítulo 9 e o versículo 6 também. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aqui nós estamos falando da eternidade. Jesus não teve começo, pois ele sempre foi eterno, imutável. Jesus nunca mudou. Em Hebreus, né, capítulo 1, né, que fala aqui, e o versículo 12, que vai nos falar sobre esta palavra. E logo após, o irmão Rafael procure sobre a onisciência, né, que está falando em João, capítulo 21, e o versículo 17. Hebreus, capítulo 1 e o versículo 12, que fala assim para nós. E como um manto os enrolará e serão mutados, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Então Jesus, ele é imutabilidade, né? Jesus não muda. Então Jesus é eterno, Jesus é imutabilidade e Jesus é onipresente, irmão Rafael. O irmão Rafael vai ler ali em João, capítulo 21, 17, que fala sobre a onisciência de Deus, e logo após eu vou falar sobre a onipotência de Deus, né? 21, 17, que diz assim: Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se porque te lhe dito terceira vez, ama-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes, tudo sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. E aqui vai falar em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, sobre a onipotência de Deus. Nada é impossível para Deus. Eu não sei a situação que você está passando neste momento, mas eu quero dizer para você que Jesus, ele é eterno, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é imutável. E esta situação pode mudar. Mas em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, olha o que nos diz. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, que esta palavra, amado, ele venha falar grandemente com você. Não duvide daquilo que Deus tem para a sua vida, para a minha vida, para a nossa casa e para a nossa família, irmão Rafael. Glória a Deus, nós temos que entender, terminando esse nosso tópico 1, que adorar a Jesus não é idolatria, mas é entender na íntegra
ao que a Escritura nos ensina. Adorar Jesus é adorar o próprio Deus, porque Glória a Ele é Deus. o próprio Deus. Amém. A nossa sinopse primeiro, do tópico 1, que diz assim: a concepção virginal e os atributos divinos de Jesus revelam que Ele é Deus desde a eternidade e possui a mesma essência do Pai. Glória Glória a a Deus. Deus. Agora nós vamos para o nosso tópico. 2. O nosso tópico 2, que nós vamos estar entrando agora, que tem como título a centralidade do Deus Filho. E o nosso primeiro subtópico, nós vamos estar aprendendo sobre a glória sobrenatural de Jesus. A nossa explicação vai estar num acontecimento bem emblemático, lá de Mateus capítulo 17, né? Enquanto Jesus ali esteve ali junto com alguns discípulos e houve aquele acontecimento da transfiguração. Né? E é interessante que aquele texto, né, quando nós vamos procurar entender, que ele diz aqui, ó, Mateus capítulo 17, o versículo 2, diz assim: e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como a luz. O versículo 3: eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Olha só que acontecimento, Thalita. Glória a Deus, né? Louvado seja Deus. É importante nós aqui enfatizarmos também que Cristo, ele é o centro da revelação, não o sistema religioso, né? Que eles estavam vivendo ali no sistema religioso. E Jesus veio para quebrar isso, portanto que eles ficaram até com medo, irmão Rafael, assustado, né, com o que viram ali, que portanto eles falaram: Senhor, aqui mesmo diz, né, na nossa lição, aqui na nossa leitura em classe, olha só o que eles falaram ali, Mateus capítulo 17 e o versículo 4. E olha o que Pedro falou. E Pedro, tomando a palavra, lhe disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, fazamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Porque eles pensavam assim: ele vai ficar aqui, ele vai permanecer aqui. Né? E sabemos que verdadeiramente o nosso Senhor Jesus veio ali, mostrou para nós que ele sim foi 100% homem, 100% Deus, e que venceu as lutas do dia a dia, mas como nós sempre falamos, através do que? Da busca, do entendimento, da compreensão, né? Então, nós jamais estamos aqui trazendo a você algo que nós somos melhores, não. Nós estamos aqui para compartilhar e entender juntamente a palavra do Senhor, porque todos os dias a palavra do Senhor se renova. E ali o Senhor chamou a atenção desses discípulos para que eles não venhamos ser enganados quando ele fosse até o Pai também, né? Quando Mateus ele enfatiza que Jesus ele viu, né, Pedro ali viu, apareceu Moisés e Elias, isso com muita facilidade faz com que os próprios judeus entendessem o significado, porque Moisés ele tem essa representatividade justamente de ser o mediador, o representante ali da lei. Moisés recebeu a lei e ele tinha justamente essa conotação. Por outro lado, Elias também ele tem uma representação, uma identidade muito definida, né, que representando justamente esse lado profético dos profetas, da história justamente de Israel. Então Jesus, quando ali ele se depara com esses dois personagens, é um ato simbólico, nós temos primeira coisa que entender: Jesus não invocou ele dos mortos, né? Não era ali era um acontecimento glorioso. Jesus mostrando através daquela transfiguração, tanto que ali nós vamos entender o termo aplicado, né? Que é metamorfo, ou seja, também conhecida como a palavra metamorfose, ou seja, transformação, mudança.
Então, Jesus ele está enfatizando ali o seu lado humano e o seu lado divino, o próprio Deus, mas essa representatividade de Moisés e Elias mostra que Jesus ele é superior ao, à legislação muito mais perfeita do que de Moisés e também a representatividade profética do próprio Cristo superior à do próprio Elias, né? Verdade. E aqui em Filipenses, que vai falar sobre a manifestação visível da glória de Deus, no Filho encarnado, fala em Filipenses, capítulo 2, versículo 6 ao 9, que diz: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpar ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo o nome. Só lembrando você que aqui a Bíblia diz que Jesus ele se colocou como forma de servo. Trazendo para a sociedade atual de hoje, nós vivemos num mundo em que as pessoas só querem ser mais servida do que servir, independente do cargo que você tenha. Jesus ele nos mostra que ele sempre, ouviu e obedeceu. E muitas das vezes é isso que está faltando no nosso meio cristão, a palavra obediência. E deixar de lado muitas das vezes o orgulho, porque eu tenho que ser servido, não. A própria Bíblia diz que ele se esvaziou de si mesmo. E nós, como servos do Senhor, temos que nos esvaziar do nosso eu, do nosso ego, porque eu tenho cargo grande, porque eu sou algo importante no meio da sociedade. Mas eu quero te lembrar que Jesus ele se esvaziou e ele nos chama hoje, irmão Rafael, a meditarmos através desta lição que o próprio Senhor Jesus se fez como servo e morreu em morte de cruz e vem nos lembrar que nós somos seres humanos, pecadores e falhos e que precisamos servir um ao outro, independente do cargo que você tenha. Seja mais humilde com o teu irmão. Ensine aquele que está chegando diante de ti, principalmente tratando os novos convertidos, irmão. O momento da transfiguração não foi o momento que Jesus adquiriu uma glória, Não. se tornou glorioso. Não, ali o que é enfatizado, o que é enaltecido? A sua glorificação, a sua divindade, que já já Jesus possuía ela desde a eternidade. Né? Então, no momento da transfiguração, Jesus não se tornou glorioso. Ele demonstrou aquilo que ele já era e é, né? Eternamente. E ali Jesus mostrou o seu lado divino, demonstrando que o próprio Cristo é o próprio Deus. Porque nós temos que entender sempre que quando nós falamos da Trindade, nós não podemos aplicar nesse entendimento a sua divisão, porque nós vamos estar adorando a três deuses e isso é contra os princípios cristãos. Então, quando nós falamos da Trindade, nós sempre temos que entender de que quando eu sirvo a Jesus, eu estou servindo o próprio Deus. Nós servimos um único Deus. É um único Deus. A Trindade é triuna. São três pessoas, mas porém um só Deus. Então, na transfiguração, nós vemos a manifestação do próprio Deus. Jesus manifesta o seu lado humano e também manifesta o seu lado glorioso. Né, Verdade, Thalita? irmão Rafael. E ali fala, só voltando um pouco, Moisés, ele representava a lei, como o irmão falou, e Elias, os profetas. Mas ambos sempre apontaram para Cristo. E isso nós vamos ver, sabe aonde? Ali em Lucas, capítulo 24, e o versículo 27, que diz assim: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicaram-lhes em todas as Escrituras o que dele estava escrito
Então toda a Escritura sempre aponta para o nosso Senhor Jesus amado. Então jamais aqui, como foi falado, estamos falando de um só Deus, principalmente nós que fazemos parte da Assembleia de Deus, que somos pentecostal, nós cremos, né, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, né, que são pessoas da Trindade. Então, nós estamos aqui falando e comentando sobre o que nós cremos, irmão Rafael. Não no que ouvimos ou que deixamos de ouvir, mas sim naquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Verdade. Nós temos que entender conforme as Escrituras nos determina. Nós podemos formar a nossa opinião, ter os nossos pensamentos, sim, isso faz parte da natureza humana. Só que nós temos que deixar a palavra de Deus ela falar. Não podemos querer abafar as escrituras e fazer subjugá-la ao nosso bel prazer. Então, por isso que nós temos que entender a sua estrutura histórica, cultural, teológica. Nós temos que levar em consideração a toda essa estrutura para que nós possamos chegar a um entendimento saudável, para que a gente possa ter uma fé alicerçada na palavra de Deus. Glória a Né? Deus. E agora nós vamos aqui para o nosso segundo subtópico que vai falar o testemunho da lei e dos profetas, Vamos irmão Rafael. avançando. Nós vamos falar aqui sobre a lei, né, que representava Moisés, e Elias, que representava os profetas. E aonde nós podemos ver sobre esta palavra, né, que está ali em Êxodo, né, quando ali Moisés, ele foi o legislador do povo hebreu, que está em Êxodo, né? Você que tem a sua Bíblia também, né? É bom você sempre estar abrindo a sua Bíblia, conforme nós estamos aqui aprendendo, né, na palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 24, e o versículo 7, olha o que fala sobre esta palavra, que vai nos ensinando o que tem a nos dizer aqui. Diz assim a palavra do Senhor. E Moisés tomou a metade e tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então tomou a Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Né? Então aqui nós estamos falando sobre a lei, né? Que antigamente, antes de Jesus vir fazer o sacrifício por nós, eles ali apresentavam, né, diante do Senhor o animal, né, que não tinha nenhum defeito, que era puro, e ali houve, né, no meio do povo essa palavra quando ali Moisés, né, para o povo hebreu. E já ali, já Elias, quando ele representa o profeta, né, aqui fala sobre o símbolo da proclamação profética, que estamos vendo ali, que fala sobre a vinda do Messias, a aparição do nosso Senhor, que está em Isaías, capítulo 9, e o versículo 6, que vai falar sobre esta palavra, que nós vamos falar aqui, que fala sobre a vinda do Messias. Isaías, capítulo 9, e o versículo 6, que vai dizer assim, nós já lemos logo no início, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, se nós formos meditar através da palavra do Senhor, que está também, né, falando aqui sobre aparição, anunciando, né, a vinda do nosso Senhor Jesus. E aqui fala na nossa lição que esses dois personagens, eles testemunham que Jesus sempre será o tema central e o cumprimento definitivo das Escrituras. Então, a maior prova visível da superioridade de Jesus. Né? Então, jamais aqui vamos enfatizar Moisés e Elias ali falando que, não, nós estamos aqui dizendo que Jesus, ele é o centro de tudo. E eles próprios o afirmam através da palavra do Senhor. Sim, e complementando aqui que a Thalita falou, nós temos que também, é bem importante, que historicamente Israel
sempre aguardava e aguarda, né, o Messias prometido. Então era uma observância que eles faziam de forma muito detalhada, né? E quando a gente entende Mateus capítulo 17, nós entendemos que a presença deles, né, ou seja, de Moisés e Elias, mostra, essa é a mensagem que Mateus quer passar para os seus leitores, mostra que Jesus é o cumprimento, não a continuação. Nós devemos entender o seguinte: não vivemos pela sombra, mas pela realidade. A nossa fé, a fé cristã, ela não tem medo de ser experimentada, ela não tem medo de ser argumentada, né? O que podemos encontrar dificuldade é se justamente nós não procurarmos se debruçarmos em entender justamente essa parte das Escrituras. Aquele comentário que a Thalita ela fez justamente de que Cristo ele é o centro, não é a religiosidade. Porque hoje as pessoas elas querem justamente, no mínimo, as pessoas elas querem que Cristo divida a sua glória com eles, né? Verdade. Eles não querem, justamente, já não tem mais aquela facilidade, aquele prazer justamente de servir, né? E a gente observa que quanto mais era dado, Mas é mais era cobrado. Nós vamos ver que Jesus, sendo cabeça, era o maior exemplo justamente de servir, né? Por mais que ele tivesse todo o seu poder, toda a sua glória, mas ele sempre demonstrou com suas práticas justamente esse ato de servir. E Verdade. são atitudes que cada vez mais hoje a gente vê raramente. É, Hoje é muito. E isso é a essência nossa. Se nós não nos policiarmos, nós vamos ser deixados levar por tudo isso. Né, Thalita? verdade. E nós temos visto isso muitas das vezes no nosso meio, irmão. Desculpe nós estarmos falando sobre isso, mas hoje nós, como servos do Senhor, vimos que a igreja do Senhor, ela não mudou, mas as pessoas mudaram, né? Então, aqui a nossa lição, ela está falando, né, que Jesus Cristo, ele sempre nos ensina a servirmos e não ser servido. Portanto, que você vai ver ali quando o Senhor ele chega, né, naquele poço e vai falar ali com aquela mulher que era rejeitada pela sociedade, irmão Rafael. E ali o Jesus pede água para ela. E ela começa ali a ter um diálogo com o Senhor, né? Porque eles não tinham verdadeiramente ali, eles eram um povo, qual era o povo mesmo, irmão Rafael? Ali eram os samaritanos. E eles não se davam bem, mas Jesus não olhou para isso. E Jesus pediu água e ela começou ali a ter um diálogo meio braba, né? Quem sabe? Mas Jesus ali falou assim para ela, né? Que ele estava oferecendo a melhor água para ela. E com as minhas palavras aqui, irmão, falando para você, né? Que eu entendo desta maneira, que Jesus Cristo, ele deu a melhor água para aquela mulher. E Jesus ainda falou, né? Traz aqui, né? Traz o teu marido. E ela ainda ali questionando, sabia que o que ela tinha não era nem dela. E hoje no meio da sociedade é assim. Nós olhamos para aquele que tem mais, não para aquele que tem um pouco. Não, aquele ali não faz parte da minha classe social. Jesus jamais fez isso com nós. Nós ainda não éramos nem escolhidos, mas ele já tinha um plano de salvação para nós, que a nossa lição está nos ensinando isso. Então saiba você que Jesus ele tem um plano de salvação para a tua vida. Ah, irmã, eu caí, eu pequei. Irmã, para mim não tem mais jeito. Jesus diz hoje para você que ele está de braços abertos para te salvar, para Verdade. te acolher e para te amar verdadeiramente. E saiba, a religiosidade, ela nos mata muitas das vezes, mas quando deixamos Jesus ser o centro da nossa vida, nós sabemos servir com diferença e com atitude e com o amor de Cristo, irmão Rafael. Verdade. Deus ele é amor. E a maior prova desse amor é justamente a presença do seu filho, né? Do seu filho em nosso meio. O nosso tópico 3
ele vai ser um complemento justamente do tópico 2, que tem como título o nosso subtópico 3, a aprovação divina do Pai. Nesse texto que, enquanto nós estamos explorando em Mateus capítulo 17, a transfiguração de Jesus. E esse acontecimento nós percebemos ali uma outra confirmação no próprio batismo de Jesus, né? A presença ali de uma voz também que confirmava justamente a missão de Jesus. E nesse caso, em Mateus 17, nós vemos também novamente acontecer esse fato, né, que deste termo. E é bem importante que Mateus ele faz questão de enfatizar esse acontecimento e essa mensagem dessa voz, né? A voz do Pai, que ela afirma: Este é o meu Filho amado. O verbo empregado nessa palavra, nesse versículo, é eudóquio, que significa ter pleno prazer. Então Deus está falando ali para os discípulos que estão ali testemunhando aquele acontecimento, dizendo assim, ó, esse aí é meu filho amado, eu tenho prazer nele. E ele ainda ressalta, né? Obedecei-o, segui-o. Então isso aí é uma confirmação, a gente entende, principalmente quando Mateus ele escreve para o seu público, apontando que Cristo é o Messias tão esperado, né? Glória a Deus. E só complementando o que o irmão Rafael está falando, isso também se encontra lá em Isaías, capítulo 42, e o versículo 1 que diz: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em que se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, e ele trará justiça aos gentios. Glória a Então Deus. aqui foi aquele complemento que o irmão Rafael está falando. E só para complementar também aqui que a voz do Pai é uma afirmação da centralidade de Cristo, né, que está aqui em João, capítulo 14, e o versículo 6, que ele diz assim: E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Venha ao Pai, senão por mim. Aqui está falando uma palavra o qual nos traz a entender e compreender que ninguém vai ao Pai senão por Cristo, senão pelo Filho, senão por a entrega ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E aqui diz sobre a doutrina da Trindade, em que o Filho é Deus, gerado pelo Pai e consubstancial com Ele, né? Então nós só queremos trazer aqui uma palavra para você, irmão, sobre tudo isso que estamos falando. Ouvir Jesus é obedecer ao próprio Deus, aquele que veio trazer a redenção para nós, aquele que está aqui conosco, que é o Consolador, e aquele que vem buscar a sua igreja. Então saiba você que Jesus Cristo ele está voltando, que o Pai está vindo buscar o seu povo e já está bem próximo. Os acontecimentos estão aí e é visível aos nossos olhos a palavra do Senhor se cumprindo. E só lembrando você, como lá naquela lição eu falei sobre a mulher samaritana, a passagem se encontra em João, capítulo 4, do versículo 1 ao 42. Eu quero que você medite sobre esta palavra e saiba que Jesus ele está ali na beira, né? Como ele estava na beira daquele poço, ele está na beira muitas das vezes aí da tua cama, quando você está chorando em depressão e ansiedade, quando você está aí no seu trabalho, muitas das vezes angustiado. Jesus está aí. Então, se você puder, leia esta palavra também. Medite sobre a palavra do Senhor, irmão. Porque quando nós meditamos sobre a palavra, nós não deixamos nos levar pelaquilo que vimos, ou pelaquilo que queremos, ou pelaquilo que praticamos. Mas sim, nós vamos conforme nos diz a palavra. E a palavra está nos levando a entender e a compreender que Jesus Cristo, sim, ele é o Filho de Deus. Quando nós procuramos entendermos aquilo que Deus ele tem para nós através das Escrituras, nós adquirimos uma proximidade muito mais sólida, uma fé muito mais firme. É o que nós precisamos hoje. Vivemos hoje um período
aonde se funde muito, se surgem muitas ideias e muitos princípios que não têm um fundamento, que até muitas pessoas são seduzidas, né, para se distanciar do caminho do Senhor. E muitas das vezes o que essas ideias elas encontram são mentes que não estão alimentadas com a palavra de Deus. Verdade. E as pessoas se deixam levar. A própria Bíblia diz que quando nós não estamos alicerçados na palavra de Deus, nós somos como uma folha seca. E o vento leva para onde quer. Verdade. Mas a presente lição que nós estamos meditando hoje, a intenção dela é fazer com que nós venhamos conhecer, se aproximar muito mais de Cristo, para que nós possamos ter uma fé sólida e firme. Né, É Thalita? isso mesmo. E a nossa sinopse do tópico 2, ela diz assim: na transfiguração, Cristo é confirmado pelo Pai como o centro da revelação e cumprimento da lei e dos profetas. Então ele veio cumprir a lei e veio cumprir os profetas, né? Aquilo que já estava ali em Isaías anunciado. E queremos somente dizer a você, saiba que Jesus Cristo, Ele te ama, Ele te chama, Ele está de braços abertos para você. Agora nós vamos para o nosso tópico 3, irmão, que vai falar sobre a missão redentora do Deus Filho. O nosso subtópico primeiro, que tem como título o Filho como revelação suprema. É bem importante nós enfatizarmos que um dos fatos importantes que se aconteceu ali em Mateus 17, na transfiguração de Jesus, foi justamente uma ordem direta do Pai, demonstrada pela uma ordem que direcionada para aqueles que estavam ali com Jesus. Escutai. É interessante que esse termo não é colocado ali à toa, proposital, né, por Mateus, porque o seu público, como era judeu, com muita facilidade eles iam compreender o termo desta palavra. Quando Deus ele fala escutai, esse termo ele nos arremete, ou seja, faz com que nós venhamos entender, e a classe judaica com muita facilidade iria entender, associar esse acontecimento com Deuteronômio capítulo 18 e o versículo 15, né, que diz assim: o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu a eles ouvireis. Porque o termo, quando aplicado, ou o termo, como é? Cadê? Escutai-o, no sentido profético, era atribuído a quem era um porta-voz. E esse mesmo entendimento também se entende antigamente. Então, em Deuteronômio 18:15, é um fato profético de uma promessa que um dia, do meio do povo judeu, surgiria, se levantaria, Deus ia levantar um dos seus irmãos, e esse seria um porta-voz. Só que a diferença era que esse porta-voz, ele seria um porta-voz permanente. Nós observamos que durante toda a história, Moisés foi um porta-voz de Deus, mas porém ele foi um porta-voz passageiro. Chegou o fim da sua vida. Elias, do mesmo jeito, foi um porta-voz confirmado por Deus, mas porém também teve a sua vida chegada ao fim. Mas quando chega o cumprimento em Cristo, nós vamos entender que esse porta-voz, ele não teria mais fim. Um porta-voz eterno. E o próprio Deus, né, Thalita? Verdade. E só complementando o que o nosso irmão está aqui nos falando e nos ensinando, que em Hebreus, capítulo 1 e o versículo 1 e o 2 diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, porque fez também o mundo. Aqui fala sobre esse evento
ele vai sinalizar ali a transição entre a antiga e a nova aliança, que é o nosso Senhor Jesus, né? E a nossa lição aqui, ela também nos diz que ignorar a Cristo é rejeitar a revelação final de Deus. Então, se você for meditar nesta palavra, no capítulo em Hebreus, capítulo 1 e o versículo 2, que diz a quem constituiu o herdeiro de tudo, porque fez também o mundo. Então, como o nosso irmão falou, Moisés veio e cumpriu ali aquilo que o Senhor Jesus tinha ordenado para a sua vida. Elias também veio e cumpriu, mas o nosso Senhor Jesus Cristo veio para a obra redentora, mas é para a eternidade, não, Rafael? Isso, e a gente observa que não era somente interesse de Mateus, Lucas também tem esse interesse de enfatizar que o ministério de Cristo como porta-voz, ele seria eternamente. Olha o que diz em Lucas, capítulo 16, e o versículo 16, que diz assim: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Então o próprio Lucas, ele enfatiza que nós entendemos que lá em Deuteronômio, o texto citado em 18:15, nós vamos ver que a promessa era que Deus levantaria, surgiria, um profeta, ou seja, um nerve, um porta-voz. A promessa era que ele não seria passageiro, mas sim ele seria um ministério de um porta-voz eterno. E é esse que nós devemos segui-lo, né? Glória a Deus. E o nosso segundo subtópico, irmão, depois de tudo isso que estamos aprendendo, e daqui a pouco já vamos chegando ao final da nossa lição, ele diz: a exclusividade de Cristo na redenção. E aqui diz, em Mateus, capítulo 17, 8, diz assim: e erguendo ele os olhos, ninguém viu, senão a Jesus. Isso foi uma afirmação que encerra uma verdade fundamental, que Cristo é absolutamente único e exclusivo na obra de redenção. Sim, e que a nossa lição, ela vem nos dizer aqui que Moisés e Elias, como acabamos de ver, ele se encerrou, mas ali restou apenas Cristo, que ele veio cumprir a lei e os profetas, que estamos lendo também ali em Mateus capítulo 5, e o versículo 17, que vai falar sobre este cumprimento, que fala assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. O nosso próprio Senhor Jesus, ele não veio destruir nada. Ele veio para cumprir aquilo qual nós sabemos que através de pecado de Adão, nós estávamos levados para a morte. Mas Jesus veio para nos dar vida, irmão Rafael, e por isso que diz a exclusividade, né, de Cristo na redenção. Sim, é verdade. E aqui, como complemento do nosso subtópico 1, é bem importante nós entendemos essa exclusividade, porque esse ato ali de Mateus 17, ele é recheado de situações simbólicas, que talvez para nós seja difícil ali de compreender, mas dentro de uma cultura judaica, principalmente da época, aquilo era entendido de forma muito instantânea. Por isso que é necessário nós passearmos de forma criteriosa para que a gente possa entender o que realmente a Escritura nos aponta, porque é muito maravilhoso nós compreendermos as Escrituras e entendermos que elas não se confrontam. Porque quando a gente observa que muitas pessoas têm esse entendimento ainda que o Antigo Testamento ele é separado do Novo, mas quando nós vamos estudar e entender, nós vamos ver que eles são unidos, eles se complementam, eles não lutam entre si. Mas nós vamos ver que o Antigo Testamento é uma promessa,
né, daquilo que viria. E o Novo Testamento, nós vamos observar o cumprimento daquilo que estava prometido. Então, quando a gente procura compreender realmente a, a vontade de Deus conforme as Escrituras, nós vamos ver que as coisas vão se montando, as coisas elas vão tendo sentido, né? Nós vamos entender de uma forma muito mais ampla que as palavras que contém ali nas Escrituras, elas não são colocadas ali à toa para preencher espaço de papel. Ela Verdade. tem todo um sentido, não é à toa que a própria Bíblia, ela nos explica que ela é a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus, né? E é Verdade. bem importante nós enfatizarmos justamente caminhando para que a gente possa entender o quanto ela se encaixa e quanto ela tem sentido, para que a gente possa se aproximar muito mais do nosso Senhor, né, Tati? Verdade. E também levando aqui que Cristo não é meramente, ele não foi simplesmente, ele foi único, né? Que ele não era só um profeta, ele é o Deus revelado, como diz em João capítulo 14 e o versículo 9 que nos diz: E disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tens conhecido, Felipe. Quem me ver a mim, vê o Pai, como dizes tu. Mostra-nos o Pai. Esta lição nós vemos ela lá na lição antiga, quando Jesus ali conversou, né, com Felipe. Mas também aqui na nossa lição diz que ele é o único mediador entre Deus e os homens e que o sacrifício de Jesus é plenamente suficiente para conciliar o pecador com Deus. E esta passagem está em Colossenses, capítulo 1, versículo 20 e o 22, vai até o 22, que diz assim: E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigo no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e incomparáveis. Só lembrando aqui, irmão Rafael, que Cristo, ele não é uma opção, ele é o único caminho. A Bíblia mesmo está nos fazendo entender isso, que somente vamos ao Pai através do Senhor Jesus Cristo e nos arrependendo dos nossos pecados, irmão. Verdade. E complementando isso aí, que é bem importante essa sua frase, né, que Jesus ele não é uma opção, ele é o único caminho. Então não adianta, nós vamos ter dois resultados na nossa vida. Um resultado, né, de aceitar a Cristo e um outro resultado de negá-lo. A Bíblia trata de dois caminhos, de dois povos, de duas procedências, a procedência justa e a injusta, e assim segue, né? Só para a gente finalizar esse nosso segundo subtópico, em Atos capítulo 4, versículo 12, que diz assim: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. E agora o nosso terceiro subtópico, irmão, já levando para quase o encerramento da nossa lição, ele nos diz assim: o aprendizado pela a experiência. A nossa lição, ela diz, e ela nos chama muita atenção, que através da revelação da glória do Cristo ressurreto, foi também um evento pedagógico. Qual foi esse evento? Foi um evento ali que Jesus mostrou para os seus discípulos e levou a eles fortalecer a sua fé em Cristo, como você mesmo pode ver aqui na nossa leitura em classe e como nós acabamos de falar sobre o escutai, que diz aqui na nossa leitura em classe que diz: e os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seu rosto e tiveram grande medo. Naquela transfiguração ali que estavam ali Moisés, que estavam ali Elias, os discípulos de Jesus ficaram com medo.
Mas ali, através daquela experiência, irmão Rafael, o próprio Senhor mostrou para eles, através daquele evento, o que estava acontecendo, que não era para eles terem medo, mas era para eles saberem ali o que estava para acontecer, né? E que através daquela observância ali, eles pudessem ver e crer verdadeiramente que Jesus também era o Filho de Deus, que muitos daqueles discípulos que andavam com Jesus, comiam com Jesus na mesa, ainda tinham dúvida. E o povo, principalmente esse povo, o qual ali Mateus está escrevendo, eles tinham dúvida, porque entrou um povo ali que falava e que dizia se verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus e trazendo dúvida ao coração deles, como nós já falamos sobre os arianismos, né? Então, esta palavra cabe até mesmo a nós. Chega pessoas diante de nós com uma palavra mansa, falando sobre a Bíblia que o próprio inimigo usou ali, né, quando o nosso Senhor estava no deserto, mas que não condiz conforme a Bíblia do Senhor. E aqui isso vem para nos trazer experiência, para fortalecermos para o futuro sofrimento que Jesus ia ter, como eu acabei de falar, né? Então, irmão Rafael, nós temos que aprender através da palavra do Senhor, que é o maior aprendizado, que é a maior experiência que nós vamos ter. É bom ler livro, é bom pesquisar, é bom estudar, mas vá para a Bíblia, irmão. Porque muitas das vezes as pessoas estão lendo o livro e levando um ensinamento que é totalmente ao contrário da palavra, né? Sim, é verdade. E ali naquele fato em Mateus 17, nós vamos observar que aquele acontecimento ele proporciona aos discípulos uma experiência e o resultado dela vai fazer com que eles sigam de forma fiel a Cristo, sendo que eles não chegam a temer nem a própria morte, né? Então ali a gente vai ver Pedro, nós vamos ver João, cumprindo ali o ID do Senhor e sendo proporcionado a ele todo tipo de sofrimento, mas por mais difícil que seja, que foi, né, eles não recuaram. E isso justamente trouxe para eles esse momento da transfiguração, trouxe para os discípulos uma experiência, né, porque eles puderam conhecer de forma muito notória o que eles estavam seguindo. Porque quem sabe naqueles momentos ele não estava, no seu entendimento, seguindo um mensageiro, né? Como se foi Moisés, que um dia viria a padecer e se encerrasse a história, como propriamente Elias. Por mais, né, que o seu ministério fosse tão enfático ao ponto de dizer que fogo caísse do céu, e isso acontecia, chuva se cessasse com as suas palavras, e ali isso acontecia. Mas chegou um certo momento que o seu ministério se encerrou, a sua vida se chegou ao fim. Mas ali os discípulos eles estavam diante de quê? De um acontecimento de que esse porta-voz, esse mensageiro, ele não era igual aos outros, ele era eterno. O seu ministério não se cessaria ali na cruz. E esse fato da transfiguração trouxe aos discípulos justamente esse fato dessa experiência, né? Olha só o que diz aqui em Hebreus, capítulo 1, versículo 8, que diz assim, ó, mas do Filho diz, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, centro de equidade e o centro do teu reino. Então é dos séculos dos séculos. E isso justamente é um fato do que a nossa fé ela é construída por algumas etapas da nossa vida. Mas uma das principais é o que? É justamente a experiência. Glória a Deus. Porque a nossa fé ela não se restringe somente ao ambiente empírico, né? Quanto a maioria hoje tem essa experiência. Ela transpassa a um estudo bíblico, a uma formação acadêmica, e isso tudo vai somando. Mas a raiz da nossa fé, ela
ela se inicia no mundo justamente espiritual, é dali que se firma. Porque não adianta nós termos uma formação, não adianta nós termos um pleno conhecimento, se nós não tivermos também uma plena intimidade e experiência justamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo disse que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Né? Então a nossa fé ela não se restringe ao mundo natural, ela transpassa. Então chega a área da nossa fé que a gente não consegue explicar, não consegue ter um sentido. E um deles é justamente esse. Nós conseguimos ter uma explicação bíblica, mas ali com certeza não se aplica ali uma explicação científica que possa nos definir do início ao fim o que realmente aconteceu. Né? Glória a Deus. E antes de nós lermos o nosso sinopse, eu quero deixar aqui uma reflexão para mim e para você. E dizer para você, através desta reflexão, que Jesus ainda é imutabilidade, ele não muda. Que o Senhor ainda é onipresente, ele está em todos os lugares. Que o Senhor ainda é onipotente, que nada para ele é impossível. E principalmente, o Senhor é eterno. Quero dizer e chamar a sua atenção. Qual eternidade você está indo? Como nós acabamos de falar, só há dois caminhos, o céu e o inferno, irmão. E desculpe nós lhes dizermos, muitas das vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, servindo ao Senhor por tantos anos, mas muitas das vezes estamos deixando de servir o nosso próximo, pelo nosso ego, pelo nosso egoísmo, pelo nosso cargo. Mas Jesus nos traz através desta lição que devemos voltar a servir. E muitas das vezes só servimos o nosso grupinho. Não, Jesus não tinha grupo. Jesus era de todos, ele veio para todos. A Bíblia mesmo diz que ele não veio para os bons, ele veio para os doentes. Então pense, reflita e vamos refletir nesta palavra. E antes de terminar a nossa EBD em família, que daqui a pouco vamos orar, eu quero pedir mais uma vez para você comentar, compartilhar e fazer com que este vídeo chegue a mais outras famílias que estão precisando ouvir a palavra do Senhor. E saiba, quando você faz isso, vai chegando em muitos lugares que esta palavra muitas das vezes nem pode adentrar, mas o vídeo pode chegar. Que Deus desde já venha abençoar grandemente a tua casa, a tua família, e reflita sobre esta palavra juntamente comigo, com nós da EBD em família, porque nós, irmão, estamos sujeitos sim a cair, e é por isso que a Bíblia diz, né, que nós devemos estar ali firme na oração, no jejum, na consagração e buscando ao Espírito Santo de Deus. Quando um tiver caído, o outro está pronto para levantar, não para lançar cada vez mais fora, irmão Rafael. Verdade. E a nossa sinopse 3, que resume a nossa lição, que diz assim: Cristo é o único mediador e salvador. Sua missão redentora é exclusiva e plenamente suficiente. Né? Glória a Deus. A lição nos ensina que Jesus não é apenas parte da fé cristã, mas ele é o centro. E isso nós temos que entender, que nada nós vamos conseguir se não formos através dele e se nós estivermos ligados a ele. Hoje nós não podemos ser atraídos, deixarmos de ser seduzidos e vivermos uma fé fantasiosa, fraca, uma fé sem experiência. Não, nós temos que viver uma fé forte, contundente e real, e com plena experiência em nossa vida. Né, Thalita? Glória a Deus. E mais uma vez terminamos aqui a nossa EBD em família. E desde já que Deus venha te abençoar. Verdade. E agora nós vamos para o nosso período da oração. Querido e amado Senhor, obrigado por esta lição, o qual aprendemos, o qual aqui estamos diante de Ti. Sujeitos, Senhor, a falha, a termos a nossa vida muitas das vezes, Senhor, levada pelo que ouvimos, mas que venhamos estar conforme diz a Tua palavra. Por isso, Senhor, queremos desde já que o Senhor abençoe estas famílias, cada inscrito do nosso canal,
que o Senhor possa abençoar grandemente e que este canal, Senhor, venha chegar a pessoas, às famílias e a lugares aonde nos imaginamos. E que esta pessoa, Senhor, que vai ser usada, que o Senhor venha abençoar grandemente. Desde já te agradecemos para todo sempre. Amém.